quando o paciente ouve de onde veio o primeiro incidente da depressão, já tem aí alguma cura? Ouve no sentido dele já saber da onde que veio esse primeiro processo da ansiedade, da depressão, no caso? Imagina que meu paciente, ele sabe que ele, depois do divórcio, ele entrou em processo de depressão. Você, terapeuta, pode até trabalhar com o trauma consciente dele. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, trabalhar com o trauma consciente do nosso paciente. Mas a questão é que esse trauma consciente dele, ele não ficou ativo ao ponto dele entrar em depressão apenas por ele ter entrado num processo de separação. Se a gente for olhar nos focos de um único foco, ele não vai fazer com que desperte a depressão de forma direta, tá? Ele não vai fazer com que entre no processo de depressão de forma direta. Mas quando ele tem um outro foco no hemisfério, esses dois focos são insuportáveis para o paciente, aí ele quebra. Então, o que significa que esse paciente não é o primeiro evento que ele está tendo. Ele pode ter tido um primeiro evento antes mesmo dele entrar em depressão. E aí a gente tem que entender qual foi o evento que ele passou anteriormente. Provavelmente, se a gente está falando de um processo de separação, imagina, se a gente está falando de um processo de separação, automaticamente, esse paciente entrou num processo de separação anterior a ele ter casado. E talvez foi lá na infância dele, quando ele teve que se separar da mãe dele, quando ele teve que sair de casa e ele sofreu muito com aquilo. Às vezes é num processo em que ele estava numa escola e ele teve que ir para uma outra escola. A gente tem que entender em que momento que para ele isso foi forte, tá? Ah, tá bom, Maria Lina. Beijinhos. Foi essa a sua pergunta, Maria Lina? Então, quando o paciente fala do trauma consciente, é isso. A gente sempre usa o que o paciente fala também, até porque tem ferramentas para a gente usar da Biomicrohertz para limpeza dos traumas conscientes também. Mas a maior dificuldade de vocês é lidar com o trauma subconsciente, que é o que mais afeta o paciente, que mais adoece ele, mais traz sintomas físicos associados, e ao mesmo tempo a gente consegue chegar bem fundo sem precisar fazer ele voltar para o conflito, tá bom? E aqui perguntaram para mim como que se trabalha com os pontos que assinalou na apresentação, com massagem, stick de reflexologia ou agulhas? Com as mãos. Nós trabalhamos a Biomicrohertz com o uso das nossas mãos. Apenas a nossa mão é essencial para fazer. Muitas pessoas veem o mapa e pensam, então é radiestesia. Não é radiestesia. Então é através de cura telepática. Não é cura telepática. Então, o que a gente faz é rastrear os pontos da mão. Isso é baseado em microfisioterapia, que vem da junção da osteopatia e da fisioterapia. E, além disso tudo, a gente tem um processo de cura ativado pela Biomicrohertz. Então, todas essas junções, né, eu já falei para vocês, a questão do estado do paciente, de tudo que aconteceu com o paciente, de um lado, que está relacionada às 5 leis biológicas, eu até vou fazer uma live falando das leis biológicas para vocês entenderem, e do outro lado, a gente tem também essa questão dos pontos do paciente, tá bom? Que a gente está trabalhando e tratando. Referia-me a quando ele ouve da terapeuta. Sim, Lina, quando a gente fala para o paciente o ponto que foi detectado, que nós encontramos, e nós falamos do evento, normalmente esse paciente, sim, ele vai entrar, a informação é um dos 5 pontos de cura. A gente tem a micropalpação, que é encontrar os tecidos afetados, a gente tem a informação que a gente passa, a gente tem o significado, a junção do significado. Entre esses pontos, quando a gente consegue conectar com o paciente, explicar para ele, ele vai entrar num processo de entendimento. Se você sabe que você, toda vez que vê um cão, você tem uma propensão maior a ter uma crise de ansiedade, primeiro você precisa entender isso. Ok, eu tenho uma crise de ansiedade sempre que eu vejo um cão. Vou dar um exemplo mais real, que foi o meu caso. Eu já tinha descoberto que todas as vezes que eu ouvia um burburinho, eu desmaiava. Eu já sabia que era um burbúrio. Eu só não tinha ainda entendido o porquê do burbúrio. Então, quando eu percebi que esse murmúrio estava ligado ao dia em que meu pai faleceu, e que no dia da morte do meu pai, não do dia que ele faleceu, mas o dia em que eu vi o corpo dele, né, todo desconstruído, que ele perdeu o braço, perdeu perna, veio cano no lugar desse corpo, o caixão não veio lacrado, foi para mim uma tragédia. Naquele momento que eu vi aquilo lá, estava cheio de sonzinho de pessoas falando baixinho, foi o primeiro impacto que eu tive quando eu vi o corpo do meu pai, que tinham vários pontos, eu lembro até hoje, olha, ele estava com uma camisola cor-de-rosa, meu pai odiava vestir cor-de-rosa, então ele sempre dizia, pelo amor de Deus, não me coloca cor-de-rosa que eu não gosto. Ele não gostava, meu pai era extremamente machista, inclusive. Então, ele não ia gostar de estar com uma camisola cor-de-rosa. Segundo, ele veio, e infelizmente,
Ele veio sem... Aqui em Portugal vocês não usam, vocês usam exatamente como meu pai veio, sem flores no corpo. Ele veio sem flor nenhuma, mas no Brasil a gente deixa só o rostinho assim, o resto é tudo flor no corpo todo. E ele veio sem flor, ele veio com um cano no lugar do braço, com fita cola enrolada para segurar a mão, tá? E com o olho aberto, um olhão azul assim, arregalado, e aqui cheio de caco de vidro e uma faixa na cabeça. Eu lembro como se fosse agora. Então, tudo isso junto, no momento em que eu vi o meu pai, foi suficiente para o meu cérebro colapsar. A primeira vez. Meu cérebro colapsando ali, olhando para o meu pai. A primeira vez, na verdade, foi quando eu descobri que ele tinha falecido. Mas ali, a primeira vez que eu olhei ele, foi extremamente impactante para mim. Então, a partir dali, o meu cérebro registrou tudo o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas falando baixinho, tira ela daí, pedindo para sair, porque eu tinha 12 anos, né? Tinha acabado de fazer aniversário, então todo mundo me tirando dali, e essas informações ficaram gravadas no meu cérebro. Por quê? Porque o meu cérebro não sabia o que estava acontecendo, só que sabia que era ruim. Ele sabia que eu estava passando por um processo que era ruim. Então ele guardou tudo isso no meu cérebro. E aí, todas as vezes que eu escutava aquele burbúrio, ó, audição, acontecia o quê? Âncora da imagem. Eu ia diretamente para o momento em que eu vi o meu pai ali. Todas as sensações, a dor na barriga, a sensação de desmaio, o calafrio, meu coração batia bem rápido e eu estava entrando num processo de crise de ansiedade. Então, o murmúrio era o que ativava a minha crise de ansiedade. Quando você consegue falar, Maria Lina, para o seu paciente quais são as âncoras de imagem, você consegue falar para ele o porquê que aquilo está acontecendo. E é como se a gente tirasse o poder daquela situação. Porque até então a gente não sabia o porquê que nosso corpo reagia assim. Agora, quando a gente sabe o porquê, aquilo deixa de fazer sentido, no sentido de fazer-nos mal. Ah, já sei. Já sei porque eu tô assim. Ok, entendi. Tô ouvindo um murmúrio, isso tá me fazendo mal. E o meu corpo tá achando que eu tô ali na morte do meu pai. Mas eu não tô. Tá tudo bem, eu tô aqui. Aí eu vou fazer os 5 sentidos, por exemplo. Vou ensinar o meu paciente a fazer os 5 sentidos. Vou falar, não, eu tô aqui nesse espaço. Esse espaço eu tenho um telemóvel, um microfone na minha frente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E começo, então, a fazer esse paciente sair desse lugar. Fez sentido para vocês isso que eu disse? A Irina disse, deixa eu colocar aqui, a Irina, eu vi minha tia e madrinha toda vendada como uma múmia na cama do hospital quando entramos para uma visita. É isso, Irina, e depois isso tudo fica guardado no nosso cérebro. Ela fica o tempo todo reverberando. Então, quando eu chego perto do hospital, a minha mente subconsciente, por mais que eu não esteja vendo, tá ali batendo, tá ali mostrando. Tá fazendo sentido para todos vocês? Quero saber se está fazendo sentido. Eu vou aqui trazer, então, eu já respondi algumas perguntas, mas quero aqui trazer um ponto muito importante. Eu sei que tem muita gente aqui. Olha, eu tenho algumas frases que eu quero ler para vocês entenderem. Ó, como posso ajudar meu paciente ansioso ou depressivo com relação às dores crônicas? Cada vez existem mais pessoas a sofrer com ansiedade e saber como ajudar uma mais-valia, né? Ainda hoje eu respondi isso. Como podemos guiar para perceber a causa da ansiedade? Nós já falamos também aqui sobre isso. Quais os gatilhos que usa com o paciente para ele fazer o clique e verem a vida de outra perspectiva? Acho que eu acabei de responder exatamente esse ponto. Como motiva uma pessoa a mudar os hábitos e adotar um estilo de vida saudável? Isso eu também acabei de responder no sentido de eu trago para esse paciente a consciência de que o trabalho não é feito sozinho. E que se ele está comprometido com a cura e está cansado de viver em estado de sobrevivência, eu tenho um caminho para ele. Mas agora ele precisa seguir. Ele precisa seguir um GPS, senão ele vai ficar perdido no meio do caminho.